Essa perfeita aqui, linda, maravilhosa, lendo. É o amor da minha vida. Gente, esse livro tá muito bom. Pedimos essas pizzas que já vieram partidas. A gente achou genial. Muito legal. E eu vou provar mussarela de búfala, que eu nunca comi. Acertar. Primeiro eu queria deixar uma crítica. Não tem ketchup. Eu fico indignada. Eu não estou na França. É na França? Não, Itália. Eu não estou na Itália. Eu quero ketchup. Não me venha com... Ah, como é o nome daquele negócio que eu jogo por cima? Azeite, porra. Mas... Eu amo ketchup, gente. Eu não gosto, mas ela já fez eu gostar de mostarda. Gente, eu comi ketchup no meu almoço. Pra vocês terem ideia. Eu taquei na minha marmita do almoço. Agora a gente pediu uma focaccia de Nutella com... Como é o nome disso aqui? Amêndoas. Olha lá. Vai deixar o Lulu provar. Gente, no último vlog, a gente comprou esse livro, né? Se você ainda não viu, vá lá pra ver. E eu quero dizer que eu estou assim, viciada, obcecada. Eu já passei da metade do livro. Eu tô economizando ele porque eu tô com pena dele acabar. E simplesmente, gente, ele te deixa o tempo todo aflita, atenta. E já teve um plot que eu tava desconfiando, porque eu pensei, tá fácil demais pra ser verdade. E aí, quando eu cheguei agora, na parte em que eu estou, a bomba explodiu. É babado, é babado. Agora você vai querer ler todos os livros dessa altura. Provavelmente. Gente, eu tô torcendo muito pra chegar no final e eu não me decepcionar. Ok, eu vou ter mais 2 livros pra ler. O próximo e o próximo dela. São 3. Eu tô do trabalho, de treino, desde 4 da manhã, assim, são 8 horas da noite. Eu juro que eu sou cheirosa, mas é porque a vida da estagiária é assim, entendeu? Friozinho de fora, hein? Vira aí, mostra todo o look, olha que lindo. Dá tchauzinho. Fui incentivada, gente. Algumas coisas que eu tenho pensado bastante ao longo desse ano. E 2 delas eu quero falar aqui nesse vídeo com vocês. A primeira, eu lembrei porque eu comecei a ler Clarice, que é uma autora que as pessoas super indicam e que eu ainda não tinha iniciado a obra. E logo no primeiro parágrafo de A Hora da Estrela, ela fala sobre a potência do sim. Ela diz que tudo começou com um sim. Que um organismo disse sim a outro organismo e com isso deu-se a vida. Eu achei muito bonito e fiquei refletindo, porque uma das coisas que eu tenho pensado bastante é o fato de que a gente diz muito que a gente precisa aprender a dizer não para as coisas que a gente não quer, só que a gente fala pouco sobre os sims que a gente acaba se negando, sabe? E esse é um ano em que eu quero me proporcionar mais sims, em que eu quero enfrentar mais os meus medos, em que eu quero desbravar o desconhecido, sabe? Me jogar mais. Eu me relaciono com a Lu, né? Nós somos noivas, e ela é uma pessoa extremamente corajosa. E ter uma pessoa extremamente corajosa do nosso lado faz com que a gente queira se desafiar, faz com que a gente queira sair da zona de conforto para procurar novos caminhos. A Lu saiu da zona de conforto várias vezes, quando ela se mudou de Manaus pro Rio e vendeu o negócio que ela tinha lá para vir pro Rio sem emprego nenhum à vista. Entre outros momentos, sabe? E as coisas sempre deram muito certo para ela. Tanto no processo, por mais que ela chorasse também um pouco, mas ela encontrava muitas vivências bonitas, ela se transformava demais, quanto no final mesmo, sabe? Na conclusão das coisas que eu via. Caramba, cara, uma parada que ninguém nunca ouviu falar, a Lu fez e deu certo. Então eu tenho pensado muito nisso, sabe? Eu aprendi a dizer não para muitas coisas que eu não queria, mas eu acho que isso não significa que a gente tenha aprendido a dizer sim para as coisas que são necessárias pra gente também. Então eu tenho dito mais sim pra mim, sabe? Tenho, sei lá, ouvido mais meu coração. E aí um sim muito grande
que eu quero, a cada momento desse ano e de toda a minha vida, me proporcionar, é o sim ao enfrentamento dos pequenos medos. Sabe, eu cresci tendo uma mãe maravilhosa, mas que me protegia muito de muitas coisas. Ah, cuidado, você vai se afogar no mar. Ah, cuidado, você vai cair. Não faz isso porque não sei o que lá. E eu me sinto, às vezes, um pouco medrosa para as coisas, sabe? Apesar de eu ter coragem em alguns aspectos, em outros eu me sinto um pouco medrosa. E aí, esse ano, eu parei para pensar e eu quero me permitir enfrentar os meus pequenos medos. Porque a gente se liga muito nos medos grandes, né? Esses medos que, mega ultra power atrapalham a nossa vida. A gente tem que superar a timidez para ter uma chance melhor no trabalho. A gente tem que isso, a gente tem que aquilo. Mas e os medos pequenos? Sabe? Por exemplo, eu tinha um medo de pular de um barco. E aí teve um dia que eu tava em Paraty, numa lancha, com as minhas sobrinhas, e elas, assim, criancinhas, super enfrentando medo. Sabe? Na verdade, eu acho que elas nem conheciam o medo. Elas simplesmente pulavam do barco. E aí teve um momento em que elas me deram a mão e me incentivaram a pular também. E foi um dos melhores momentos do meu ano, sabe? Eu tenho alguns pequenos medos que são muito bobos. Mas se eu for parar pra contar essa lista, são tantos pequenos medos que acaba virando um medo grandão, sabe? Então são duas coisas que eu quero muito nesse ano. Superar esses pequenos medos e dizer mais sim pra mim. As duas coisas, no final das contas, estão interligadas. Ficou bonito, né, gente? Ficou legal. Ó. Hoje é terça-feira e hoje em dia eu tomar um café da manhã diferente. A gente veio aqui no supermercado pra comprar coisinhas gostosas. A Lu tá com desejo de comer mortandela. Mortadela. Não, é mortandela. A gente pegou umas coisinhas de self-service. Ela é ótima, gente. Mais um 21 daqui. E assim ficou o nosso café da manhã especial. É, frutinhas, mel, bolo, croissant, pão de queijo, mortadela, suquinho de maracujá, pãozinho francês. Hoje a gente quis romantizar a nossa vida. Momento da infância. Fazia muito tempo que eu não comia pouco mortadela. Cara, eu tô muito nervoso. Mentira, eu tô nervoso não, tô calmo. Acho que vai ter tudo certo hoje na prova de cosmovisão. Trabalho também, acho que vai ser de boa. Marcelo é super tranquilo. Então, tô confiante. Acho que hoje vai dar bom. Deixa eu mostrar a comida no meu vlog do nosso arraial. Aqui é o nosso chefe, que não está aqui, mas está. Nosso chefe está em Nova York. Mas eu acho que não. Aqui é nossa comidinha do arraiá. Qual o nome disso aqui? Fala pra mim, qual o nome disso aqui? Munguzá. Isso não é munguzá. Isso não é munguzá. É assim. Isso é canjica. Isso aqui é mingau de munguzá. E isso aqui não é pé de moleque. Pé de moleque é outra coisa. É o que? Isso Sei lá. não... Mas é porque pé de moleque é canjica. Não, pé de moleque é outra coisa. Vou botar mais um só por precaução. Não é. Isso aqui é o que? É canjica? Canjica doce. Já comi, esse daqui tá muito bom. Cadê o outro, mozinho? Coloca aqui no meio. Isso aqui já foi. Esse daí já foi do arraiá. Porque é isso, gente. Ela é perfeita. Ou seja, ela tá no rolê, ela traz comida pra mim. Que ia sobrar um monte de comida, aí eu já pensei o quê? Vou logo levar pra minha mulher, entendeu? Porque tem aqui, ó, todo mundo já comeu, todo mundo tá satisfeito, ainda tem um pouco aqui, ó. Exatamente, meu amor. Aí falei, a boia pra minha mulher. Só aprendam. O que eu quis dizer com todas essas reflexões é que você que está aí do outro lado também precisa dizer mais sim para os seus desejos. A gente vive num mundo que acolhe muito as nossas angústias, que acolhe muito as nossas dores, mas que não acolhe tanto os nossos desejos e por isso às vezes a gente acaba os reprimindo. Então diga mais sim para você, sabe? Se permita vivenciar experiências novas, se permita fazer com que a sua vida ande. A gente tem muita ânsia de chegar logo ao fim das coisas. A gente tem muita ânsia de concluir as coisas, quando na verdade é o processo que nos prepara para o que vem
depois dessas coisas. Às vezes a gente olha para as pessoas e admira o jeito delas. A gente admira o quanto fulano é maduro, a gente admira o quanto fulano é corajoso, mas a gente ignora o fato de que para essas pessoas chegarem a esse lugar, elas precisaram dizer alguns sims, elas precisaram enfrentar alguns medos, elas precisaram passar por alguns processos, e a gente precisa aprender, igual quando a gente era criança, que quando a gente cai, depois a gente levanta. Então a gente precisa parar também de ter medo dos tombos, sabe? Eu vi em algum lugar, não sei se foi num filme, não sei se foi numa série, uma pessoa falando sobre tombos que tomou na infância. E apesar de todas as marcas, cada uma dessas marcas eram lembretes do quanto que valeu a pena, do quanto que foi corajoso. Então, às vezes, para você se divertir, às vezes para você viver histórias maravilhosas e conhecer pessoas incríveis, que talvez nem permaneçam na sua vida, que sejam pessoas passageiras, mas que vão te proporcionar muitos momentos emblemáticos, cara, às vezes para você passar por tudo isso, tá tudo bem, você vai cair. Sabe, talvez você vai sair dessas histórias com alguma marca, mas a vida ela é feita disso também. Ela é feita das marcas que as histórias deixam na gente. Nem sempre as marcas serão boas, mas a gente não tem como se impedir de viver. Porque a gente não tem uma bola de cristal para prever se determinada coisa vai ser boa ou não. É claro que a gente vai ouvir a nossa intuição, é claro que a gente vai selecionar bem as pessoas, os lugares e as coisas que a gente quer fazer. Mas é importante que a gente não paralise de acordo com os nossos medos. É importante que a gente não paralise também de acordo com os nossos preconceitos. Eu tinha uma dificuldade muito grande com a alimentação. Eu não comia nenhum tipo de molho, eu era um pouquinho chata nesse sentido alimentar. Até que em 2019 eu viajei para a Europa sozinha e eu me prometi, ao sentar no avião, que eu ia me permitir experimentar todas as coisas que aparecessem para mim. Eu experimentei essas coisas lá, mas voltei para minha cidade, voltei para o Rio de Janeiro e voltei a ser aquela pessoa, sabe, que tinha uma certa restrição alimentar. Hoje, eu tenho me permitido experimentar novas coisas, mesmo que as pessoas não me ofereçam. Às vezes ela tá comendo alguma coisa e eu peço, posso experimentar? E ela se surpreende, porque isso faz parte da nova Lorena e não da antiga Lorena. É uma Lorena que está mais aberta para a vida, é uma Lorena que está dizendo mais sim a novas experiências. Às vezes, a sua nova comida favorita está a um sim de distância. Às vezes, o amor da sua vida está a um sim de distância. Sabe? Você só precisa ter paciência, coragem e se jogar para viver. Sabe? Para de colocar o seu tempo, a sua história num pedestal. Sabe? O teu tempo é importante sim, ele é precioso. Você é uma pessoa preciosa. Mas você precisa se jogar mais nos lugares. Sabe? Você precisa desnivelar a calçada entre você e a vida. Sabe? Se colocando muito acima de tudo e de todos e a vida lá embaixo. Não, cara, se joga, porque a vida, ela tem essa possibilidade de surpreender a gente. Quando a vida surpreende a gente, é muito gostoso, é maravilhoso. Então, esse vlog é também um incentivo, sabe? Esse papo que a gente está tendo aqui é um incentivo para que você termine esse vídeo, cara, pensando em possibilidades de coisas que você pode fazer na sua semana, sabe? Não precisa, sei lá, mudar do 8 a 80, mas pouquíssimas coisas, sabe? Vai no restaurante, come uma comida diferente, prova alguma coisa legal, sabe? Vai no cinema só, experimente novas possibilidades, começa a ler um gênero literário que você não lia tanto, sabe? Sei lá, usa uma pasta de dente diferente, um perfume diferente, sabe? A vida, ela tem essa coisa muito bonita de guardar pequenos milagres pra gente nas entrelinhas de cada ação.